Olá, meus amores. Vamos para o nosso conteúdo de quinta-feira e atendendo a muitos pedidos. Eu vou dar sequência, então, ao estudo dos pecados capitais. Temos aqui um companheiro dos pecados capitais, porque na semana passada eu falei sobre a inveja e a inveja associada à astrologia. Então, hoje a gente vai dar sequência. Eu vou falar sobre a soberba, a vaidade. E o que eu tenho tentado trazer, e toda vez que eu falo sobre essa questão dos pecados, é que vamos entender pecado como uma manifestação nossa humana, sentimentos e coisas que a gente traz na gente e que não nos fazem bem. Nesse sentido, são vícios, né? A gente acaba tendo vício, no caso da inveja, o vício da soberba, da vaidade, que a gente vai falar hoje. E nesse sentido, eu acho que a gente pode ter a astrologia como uma ferramenta bastante interessante para poder estudar e fazer contato com aquilo que em nós desperta a tendência a esses sentimentos e como nós podemos nos trabalhar e achar soluções para melhorar essas condições. Vamos falar um pouquinho da vaidade. A vaidade para a astrologia está associada, em termos de planeta, ao Sol. O Sol é a estrela máxima, é aquele que brilha, é o que coordena tudo, tudo gira em torno, então é um sentido de vitalidade, de alegria, de motivação para viver. Ao mesmo tempo que, como tudo tem luz e sombra, é a soberba, achar que a gente é o máximo e achar que ninguém é tão importante quanto a gente e dar tanta importância a si mesmo. Eu sempre trago aqui uma leitura. Hoje a gente vai estudar a vaidade sob o ponto de vista do ego, no livro O Caminho da Sabedoria, que tem 3 autores. Um é um monge budista, outro é um psiquiatra psicanalista e outro é um filósofo, do Mathieu Ricard, do Alexandre Jolian e do Christophe André. Então, acho esse livro maravilhoso, ele traz várias dicas. E vamos lá, eu acho que a primeira coisa eu vou contar uma historinha aqui. Na verdade, não é uma historinha que eu tenho na minha história, mas uma história que o Christophe conta no livro. Ele fala o seguinte: existe uma forma de obsessão de si, de apego excessivo a si mesmo, que afeta as pessoas com falta de autoestima. Trata-se de um apego negativo. Contemporaneamente, a questão da vaidade e a questão do ego está muito associado, na questão da psicologia, à fala da autoestima, né? Gostar de si mesmo, admirar a si próprio. Mas ele fala de uma obsessão por si às avessas. Então ele fala o seguinte: lembro-me de uma paciente que me disse a respeito desse assunto. Quando estou com pessoas que me impressionam e não estou me sentindo bem, gostaria de ser um ratinho e desaparecer para que ninguém preste atenção em mim. Então penso no trabalho que fizemos da terapia e digo a mim mesma: não se diminua tanto, você não é tão grande. Em outras palavras, não se preocupe, as pessoas não estão apaixonadas por você, não é de você que elas estão se ocupando, nem é você que estão julgando o tempo todo. Contanto que não suba na mesa e não comece a gritar, você terá o seu lugar no meio dos outros sem ser objeto de obsessão para eles. Então a gente está falando, acho que uma coisa importante tem a ver com a autoestima. Assim, a gente fala muito de autoconhecimento, de autoestima, e essa questão do trabalho com a autoestima, ela tem início na década de 60. E muitos progressos foram feitos depois disso. E a conclusão que se chegou em todas as terapias e métodos para que as pessoas se conhecessem mais e se gostassem mais, né, de si mesmos, é que o melhor caminho é esquecer de si. Aí a gente tem muito a coisa do budismo, né? Eu, quando
quando eu fiz meu primeiro contato com o Zen Budismo, o monge, nosso mestre, ele contou uma historinha, que era a história de um homem que queria encontrar a vaca. A vaca é Buda, né? O sentido da vaca com o sentido de Buda. Então ali eram 10 ou 12, não me lembro bem, mas eram 10 ou 12 caminhos, momentos em que ele ia, né, encontrar a vaca. Então o primeiro passo, os 12 passos ou 10 passos, o primeiro passo era procurando a vaca. O segundo passo, avistando a vaca. Terceiro passo, indo em direção à vaca. Aí vai, até ele chegar no penúltimo passo, ele encontra a vaca. A melhor maneira de encontrar a vaca depois, no último passo, é esquecer da vaca. A vaca é Buda e, ao mesmo tempo, é essa força solar que está dentro de nós, porque todos nós temos essa força espiritual, que é representada pelo sol, pela luz, e podemos, né, e devemos também esquecer de nós mesmos para podermos ter, de fato, uma boa autoestima. Bom, aproveitando a deixa, só aqui um parênteses, no link do YouTube vocês têm acesso para inscrição na Semana da Astrologia, que são 3 aulas gratuitas que eu dou, e assim que for liberado a gente avisa vocês. E no Instagram, no link está na bio, então aguardo vocês lá. Mas então, voltando à questão da astrologia, né? Como é que a gente pode aplicar o exercício da autoestima, do reconhecimento da nossa própria força e lidar com a nossa vaidade? Lembrando que nos tempos atuais tudo é selfie, né? Tudo, você tem que tá sempre lindo, você entra nos nossos perfis, você sempre está maravilhosa, sempre está incrível, a vida está ótima, então é aquela coisa de se mostrar sempre, tem sempre o eu ali presente, quase sempre, né? E eu acho que é um tema importante para a gente ficar trabalhando, né? Então, como é que nós podemos entender o contato com a nossa vaidade e o contato com a autoestima, no lugar dessa vaidade, né? E acreditar na vida como uma centelha divina de vida e não você que é o senhor máximo da vida, né? Como se fosse a única pessoa mais importante do planeta. Então, eu acho que a gente pode começar de uma maneira muito simples, pensando no signo do nosso Sol. Se o Sol está num signo ligado, por exemplo, aos valores espirituais, então o ego fica inflado porque eu estou acima do bem e do mal, porque eu medito, porque eu faço yoga, porque não sei o quê, então toda aquela coisa assim, você se enche dessa soberba, né, achando que os outros não são tão espiritualizados. Se é um signo, vamos dizer, relacionado a trabalho, então ali assim, não, porque eu trabalho, porque eu me dedico, porque eu sou perseverante, então a imagem que eu tenho do meu trabalho, o orgulho que eu tenho do meu trabalho, pode ser um excesso, né, onde na verdade você não é tão melhor que os outros, né? Se é um signo, por exemplo, ligado ao intelecto, né, ao conhecimento, à linguagem, não, porque eu já li não sei quantos livros, não, porque eu já fiz não sei quantas trocas, participei de tantos grupos e fiz tantos cursos, né, a vaidade, o orgulho por aquilo que se conhece. E se você tem um signo ligado à liderança, por exemplo, não, eu vou à frente de todos, eu encaro, mato a bola no peito, seguro todas, tenho a coragem, é muitas vezes essa soberba. Então eu falei um pouquinho, né? Os signos de fogo são aqueles que estão relacionados à coragem, à força, à competição, os signos de ar ligados ao intelecto, à inteligência, à linguagem, ao conhecimento, os signos de terra relacionados à realização, ao trabalho, à concretização, à materialidade da vida, e os signos de água ligados à espiritualidade, à sensibilidade, à intuição e às afetividades, né? Então ali a gente pode encontrar um caminho para ter uma medida justa do nosso ego. Tem uma coisa interessante que eles falam aqui, que isso é muito comum, inclusive, quando a gente fala sobre ego. O ego é necessário. Sem ego a gente não está aqui, né? Assim como o Sol é o centro de toda a nossa, do nosso sistema solar, da nossa existência, né? Agora, o ego deveria funcionar como
uma espécie de automóvel, né? O veículo que me leva, ou o veículo que me transporta, né? Então a gente depende dele. Agora, eu posso ter um veículo altamente poluente, possante, né? Eu posso andar de bicicleta, o meu pode ser uma bicicleta que não é poluente, que, enfim, não prejudica os outros, né? E que eu não fique também achando, posso até achar que a minha bicicleta é a maior de todas, mas pensando que o ego tem que ter um tamanho que seja o tamanho justo das coisas. Eu posso também pensar, né, voltando aqui à história da astrologia, a casa onde tem o Sol. Se você não sabe onde é que está a casa do seu Sol, tem no meu site, na astrologia, luzisombra.com.br, você pode calcular e saber a casa onde está o teu Sol. E essa casa tem que estudar, tem nos vídeos quem são as casas. Também a área da vida onde a gente pode exercer uma soberba, onde nós podemos ter uma regulagem do nosso ego. E aí tem uma coisa que o Christoph fala, né, que é o psicanalista, o psiquiatra, ele fala o seguinte: quanto mais sentimos apego por nós mesmos, mais queremos ser admirados. Você fala do apego ao ego, apego ao seu sol, ali né, eu quero cada vez mais. Mas pensamos, quanto mais sentimos apego por nós mesmos, mais queremos ser admirados, mais pensamos ser superiores aos outros e autorizados a nos dar mais direitos. Daí esse comportamento característico das pessoas narcisistas, que se dão o direito de guiar mais depressa porque pensam que sabem guiar melhor, de ultrapassar todos na fila porque acham que o seu tempo é mais precioso, de cuidar mais dos próprios interesses do que dos alheios. Então é isso, né? A soberba, a vaidade é um egoísmo, né? Um egoísmo talvez o que o Tomás de Aquino fala como a mãe de todos os outros vícios, todos os pecados. A vaidade, a soberba, ela é o pai e a mãe de todos os outros, da inveja, da luxúria, da gula, enfim, que eu vou atendendo a pedidos a cada quinta-feira eu vou falar sobre um desses pecados. Então eu acho legal que a gente tenha recursos na astrologia para que a gente localize melhor por onde o nosso ego caminha, né? Qual é o nosso carro possante, qual é a nossa bicicleta, qual é a ferramenta que eu tenho para ter a medida justa da minha autoestima, né? Então, essa coisa do autoconhecimento, da autoestima, da autoadmiração, da autossuficiência, ela esquece o alterconhecimento, a alterestima, quer dizer, regular com a qualidade das relações. Lembrando, né, que a gente tem um par no céu, que é um casal que está no céu, um que brilha de noite, que né, traz a luz um que traz a luz do dia, que é o sol, e outro que traz a luz da noite, que é a lua. E a lua fala dos nossos afetos, lembrando que a gente tem que equilibrar esses dois polos. Mais uma vez, obrigado por estarem aqui. Convido vocês a acessarem o link no YouTube, na descrição do vídeo, e no Instagram, na bio, para a inscrição para a Semana da Astrologia, que são 3 aulas gratuitas. Vocês vão poder entender, por exemplo, melhor, de uma maneira muito mais profunda, quais são os 4 elementos, esses valores que eu comentei no vídeo, por exemplo. Os signos, tem bastante informação ali para a gente começar a estudar astrologia, ok? Fica um beijo gigante para vocês, a gente se encontra numa outra quinta-feira. Até!